forma, né? E tirar a dúvida. Então, olha só. A nossa conversação sobre o livro, tá? As Cores da Escravidão, ó, para quem esqueceu, vai ser na última semana de setembro, 29 de setembro, tá? Então, no dia 29 de setembro, nós iremos conversar sobre o livro. Como é que vai ser essa conversa, né? Na verdade, vai ser um projeto, é um projeto, tá? Vocês irão, através de desenho, né, de imagem, apresentar o que vocês mais gostaram no livro. Então, eu posso apresentar uma imagem e falar sobre essa imagem, falando de forma geral de todo o livro, né? Eu vou, tipo assim, eu vou apresentar a imagem de um garoto indo para uma cidade, tá? E aí eu vou falar, essa imagem representa o que eu mais gostei no livro, que foi esse menino em busca do seu sonho, correndo atrás, superando aí, né, todo esse momento de escravidão, superando aí tudo que foi direcionado a ele. Exemplo que eu estou falando, tá? Ou eu posso apresentar uma imagem representando uma coisa específica que eu li no livro, tá? Então, por exemplo, eu li o capítulo 4, adorei o capítulo 4. Então, você vai fazer uma imagem representando esse capítulo 4, né? Ou vai fazer uma imagem representando uma tirinha que você leu no livro. Então, no caso, esse desenho é representando o que você mais gostou no livro, tá? Então, pode ser uma imagem representando todo o livro, ou pode ser uma imagem falando especificamente de uma passagem que você fez, uma leitura que você fez desse livro. Com relação à imagem, eu posso fazer um desenho, tá? Ou posso pegar uma imagem na internet, tá? E fazer aí, colocar essa imagem representando o que eu gostei, tá? Então, aí vocês é que vão escolher. Professora, eu tenho que te entregar alguma coisa? Não, não precisa me entregar nada, você não vai me enviar nada. Você não vai me enviar foto da sua imagem, você não vai me enviar nenhum trabalho, nem para mim, nem para a plataforma, nem para a escola, tá? Tudo vai ser feito aqui, na aula online. Na aula online, você vai me apresentar o seu desenho, você vai me apresentar a sua imagem e você vai falar o porquê dessa imagem. Você vai fazer a relação dessa imagem com o que você gostou no livro, tá? Tudo na aula online. Como é que eu posso apresentar a minha imagem, professora? Eu fiz o meu desenho, como é que eu vou te apresentar? Ou você faz a apresentação de tela, ou você coloca na frente da sua câmera, tá? E me mostra aí a imagem que você escolheu, o que você desenhou, tá bom? Se você achou a sua imagem no Google, né, na internet, você bota ela bonitinha e arrumadinho, né, no seu celular, no seu computador, e me apresenta essa imagem aqui na tela, tá? Se não, você mostra, filma ela no seu caderno, filma ela na folha, aí você que escolhe, tá? Esse meu desenho, essa minha imagem, como eu falei para vocês, posso desenhar, posso pegar de um livro, posso ver numa revista, posso ver num jornal, algo que eu consiga fazer a relação do que eu gostei do livro As Cores da Liberdade, aliás, As Cores da Escravidão, tá bom? As Cores da Escravidão. Deu para entender? Alguma dúvida sobre isso? Alguém não entendeu o que eu expliquei? Falem para mim. Ou está tudo tranquilo? Não, professora, eu entendi, está tudo certo. Alguém não entendeu? Hã? Estão me escutando, crianças? Me responda aí. Sim, professora, entendeu? Então tá, fala, pelo amor de Deus, me dá um vazio. Então, isso aí, tá? Não vai me entregar nada, não vai enviar nada para a escola, não vai mandar foto para mim, nada disso, tá? É na aula online que vai ser a apresentação. Professora, olha só, eu não tenho câmera. Eu assisto a aula naquele computador que não tem câmera. Como é que eu vou fazer? Então, você vai me falar a respeito. Ah, professora, eu li o livro, gostei muito do capítulo tal que falou sobre isso, isso, isso. Eu vou saber de fato que você leu, tá? Porque eu vou ler, então eu vou saber ali, eu vou saber me achar do que você está falando, tá? Então, professora, olha só, eu não fiz o desenho, eu não achei a imagem, mas eu vou falar, tá? Vou abrir o microfone e vou falar.
Tá ótimo, você está participando, você está fazendo parte do projeto, tá? O que eu vou cobrar? É isso. Eu vou dar o ponto, tá? Vai receber o ponto quem participar, tá? Eu posso apresentar minha imagem e falar um pouquinho dela, porque, assim, às vezes a gente fica tímido, né? Em abrir a câmera e falar, ou falar sem olhar a lugar nenhum. Então, você pode aí mostrar a sua imagem e falar um pouquinho a respeito. Pode filmar seu desenho e falar a respeito. Ou você abre o microfone e fala a respeito, tá? Porque você falando aí de parte do livro, eu vou identificar, e aí você vai ter seu ponto lá bonitinho, tá bom? Agora, para ter o ponto, tem que ter a participação, tá? Esse evento, vou lembrar, novamente, vai ser no dia 29 de setembro. Eu vou ver ainda quantos pontos, tá, Caio? Vou decidir direitinho, mas vai ser ponto, né? E a gente sabe que ponto é sempre muito bem-vindo, né? Que seja 1/10 já ajuda pra caramba, né? Que seja um pontinho já é uma ajuda e tanto, né? O ponto salva. Então, aí, garanta seu pontinho, participa. E mesmo não sendo valendo ponto, é bom para a gente poder participar, né? É bom para a gente poder discutir, falar a respeito. E o livro, As Cores da Escravidão, está aí fazendo parte do nosso assunto, que é o Segundo Reinado, que a gente também trata sobre as leis abolicionistas, tá bom? Então, olha só. Vou apresentar de novo o slide. Meu computador está fazendo um barulhinho irritante, que eu não sei o que é, mas enfim, né? Não sei se está saindo aí para vocês. Vou apresentar o slide que a gente estava já vendo, tá? Deixem o caderno e a caneta, o lápis aí pertinho de vocês, porque em algum momento talvez precise anotar alguma coisa, tá? Nós já tivemos aí, já fizemos a primeira anotaçãozinha, né? E vamos continuar. Então, ó, vamos lá para a apresentação. Calma aí. Nós paramos nesse slide aqui, não foi isso? Né? E falei para vocês que eu queria que vocês anotassem isso aqui. Anotem isso aqui para mim, ó. Só esses 3 pontinhos, tá? Política interna estável, confrontos internacionais, o café figurando como carro-chefe da economia. Anota para mim aí só esses 3 pontinhos. Sobre aí o Segundo Reinado. O título, vocês já estão até com o título, né? Do Segundo Reinado. Faz a anotaçãozinha só desses 3 pontinhos aí, por favor. Rapidinho, para a gente poder dar continuidade. Fiquem aí atentos ao assunto, tá? Porque é o assunto que vai estar aí na prova de vocês. É extremamente importante. Na provinha de vocês, na avaliação de vocês, vocês irão encontrar questões do primeiro reinado, período regencial e segundo reinado, tá? E eu vou aí fazer uma revisão com vocês também no dia 29, que é aí a semana da nossa avaliação. E, na verdade, é até o dia da nossa avaliação. Então, não deixem de anotar nada. Então, anotem esses 3 pontinhos, estou esperando aí. Vamos lá? Temos aí, esses pontinhos. Podemos? Posso passar?
Posso, crianças? Todos aí já copiaram esses 3 pontos? Pode, professor. Então, vamos lá, vou passar, hein? Vou fazer leitura e explicação. Política interna. Tudo isso que está passando aqui, vocês já viram, tá? Eu estou só reexplicando, eu estou só fixando, revisando, tá? Porque é um assunto que nós já trabalhamos, nós já vimos lá no começo de setembro, nossa primeira apresentação sobre o segundo reinado. Então, ó, no início do segundo reinado, os principais partidos trocaram seus nomes, né? O Partido Regressista se tornou o Partido Conservador. Faziam parte do Partido Conservador proprietários rurais, burocratas de serviço público e comerciantes. O Partido Progressista se tornou o Partido Liberal. Quem fazia parte desse partido? Profissionais liberais urbanos, proprietários rurais de áreas de colonização mais recentes. Essas duas forças políticas brigavam entre si durante a maior parte do reinado de Dom Pedro II. Inclusive, essa imagem aqui, ó, nós vimos naquele slide que eu apresentei para vocês, né? Que era Dom Pedro II fazendo aí, né, um contraponto, uma balança, né? Um revezamento entre esses dois partidos no seu governo. Eleições do cacete. Nós também já vimos esse assunto, né? Que foram as eleições aí de 1840, foram intituladas dessa forma por conta do uso da violência, das fraudes. Então, olha só. Liberais foram acusados por conservadores de vencer na base da fraude e da violência. Dom Pedro II convocou novas eleições e, em 1842, políticos liberais de São Paulo e de Minas Gerais revoltaram-se contra a anulação dessas eleições. Foram presos e anistiados em 1844. E que anistiados, né? Tiveram aí o perdão do governo. Parlamentarismo às avessas, né? Nós vimos que o parlamentarismo às avessas foi um modelo político que Dom Pedro II copiou da Inglaterra e trouxe para o Brasil, tá? Eu vou explicar até sem ler, tá? Por que às avessas? Porque ele fez exatamente ao contrário do que se fazia na Inglaterra. Na Inglaterra, o primeiro-ministro é que governava e o imperador era a figura representativa da monarquia. No Brasil, ele fez ao contrário, né? O imperador era quem governava e o ministro era a figura representativa do parlamento, não tinha poder algum. Então, por isso, o parlamentarismo às avessas, né? O primeiro-ministro na Inglaterra era escolhido através de uma eleição e ele tinha plenos poderes. E no Brasil, o nosso primeiro-ministro era escolhido pelo imperador e não tinha poder algum, tá? Então, vamos lá. Aí nós estamos vendo um esqueminha, né, do parlamentarismo brasileiro, né, a brasileira, onde o imperador tinha o total controle, tá? Completamente diferente do que ocorria na Inglaterra. E revolta praieira. Essa revolta, ela ocorreu em Pernambuco, tá? E quais foram as causas, né? Os liberais eram contrários ao monopólio dos portugueses no comércio e de poucas famílias nas atividades açucareiras. Então, a Revolução Praieira... Ai, perdão, crianças. A Revolução Praieira, ela ocorreu por quê, né? Porque os revoltosos, eles reivindicavam melhores condições de vida, né? Melhores condições sociais e, além disso, eles estavam insatisfeitos, tá? Com a concentração de poder e riqueza nas mãos de poucos, tá bom? Então, por isso que ocorreu a revolta aí, a Revolução Praieira, tá? Então, vamos lá, continuando aí, vai mostrar agora mais coisas sobre a Revolta Praieira. Então, ó, em 1849, lançaram um manifesto ao mundo que defendia o voto livre e universal, liberdade de imprensa, extinção do poder moderador, fim do monopólio português sobre o comércio e maior autonomia para as províncias. Tomaram Olinda e atacaram Recife, mas em 1849 foram derrotados. Em 1850 o movimento estava completamente sufocado. Então, os praeiros, né, recebeu esse nome por quê? Porque a sede dos manifestantes era próxima à praia, tá? Então, por isso esse nome, Revolta Praieira. Esse manifesto, né, essa revolta,
ela não foi muito à frente, né? Eles atacaram em Recife, eles tomaram Olinda, mas foram, em 1850, sufocados pelo exército do governo. Então, vamos lá. Economia, o ciclo do café. Então, ó, o café, inicialmente, ele foi produzido no Vale do Paraíba, e na segunda metade do século XIX, ele se expande para o oeste paulista, tá? Gente, os cafeicultores do Vale do Paraíba, eles eram monarquistas e escravocratas. Isso quer dizer o quê? Eles defendiam a monarquia e defendiam a escravidão, tá? Os cafeicultores do oeste paulista, que passaram aí a ter um controle maior da produção e exportação do café, tomaram o lugar do Vale do Paraíba, eles eram republicanos e abolicionistas, tá? Completamente ao contrário dos cafeicultores do Vale do Paraíba. Então, ó, inicialmente produzido esse sistema de plantation, né, grandes fazendas com um trabalho escravo, mas a partir de 1850, com a proibição do tráfico negreiro, os imigrantes europeus passaram a ser a alternativa. Então, olha só, quando foi decretada a Lei Eusébio de Queiroz, né, que proibia definitivamente o tráfico negreiro, tá? Isso deu início, isso deu entrada à imigração para o brasileiro, a imigração para o território brasileiro, a vinda de imigrantes para cá, tá? E aí, nós passamos a utilizar não só a mão de obra escrava, mas também a utilizar a mão de obra de imigrantes, como nós vimos lá no nosso videozinho na primeira aula, tá? Os imigrantes, até 1850, eles vinham para cá com um sistema de parceria, né? Os fazendeiros financiavam a vinda e a instalação dos estrangeiros em troca de parte da produção. Lembrando, né, que quando esses imigrantes iam lá pegar sua parte na produção, eles não tinham parte praticamente nenhuma, porque esses fazendeiros, eles descontavam aí o valor da viagem para o território brasileiro, da alimentação, entre outras coisas. Esse sistema de parceria, ele não auxiliou em nada os imigrantes, né? Pelo contrário, e ele também acabou fazendo uma propaganda negativa do Brasil, coisa que o Brasil não queria, afinal de contas, o governo já tinha aí feito propagandas positivas para essa vinda de imigrantes para cá. Então, em 1850, após 1850, foi feito um novo sistema, um sistema de colonato, onde o governo pagava a passagem, o fazendeiro, o primeiro ano, ele pagava aí a estadia desse imigrante no Brasil, e esse imigrante aí, né, recebia um salário fixo anual e mais um rendimento variável conforme a colheita, tá? Então, o sistema de colonato, ele acabou aí dando mais certo para os imigrantes. Nessa página aqui, criança, eu vou pedir para vocês anotarem o seguinte, tá? Vocês vão escrever o seguinte: café. Vão escrever um pontinho, né? Café. E vão copiar esse primeiro ponto aqui, ó, tá? E depois vão escrever imigrantes. E vão copiar esse primeiro pontinho aqui, ó. Só que até o sistema de parceria. Só vai copiar imigrantes até 1850, sistema de parceria. Após 1850, foi adotado o sistema do colonato, tá? Então, olha só, repetindo. Vai escrever café, vai copiar esse primeiro pontinho, depois você vai escrever imigrantes, vai copiar esse primeiro pontinho aqui até sistema de parceria, e depois você vai copiar o segundo pontinho até o sistema de colonato, tá bom? Então, ó, vai botar café, copiar esse primeiro ponto, imigrantes, copiar até sistema de parceria e, de novo, até sistema de colonato. É só essas informações para vocês não esquecerem, tá? Então, copiei o que eu acabei de falar para vocês, rapidinho. E depois eu vou colocar no chat para vocês esses slides, tá bom? Aí vocês guardem aí no celular de vocês, guardem aí no notebook, tá? Para que sempre que necessário vocês recorram aí a esses slides para poder dar uma lidinha. Então, vamos lá, aí que eu vou guardar vocês rapidinho.
Tentem não demorar, porque é bem pouquinha coisa, tá? Para eu passar e a gente continuar. Professora, é Oi? para copiar o significado desse sistema de parceria? Não, não precisa. Bota só imigrantes até 1850, sistema de parceria. Aí separa aqui. Após 1850, foi adotado o sistema de colonato, tá? Só isso só. Tá. Vamos esperar um pouquinho para a gente poder continuar. Tentei aí não demorar. Vamos, podemos? Lembrando que é só esses pedacinhos, tá? Então, ó, vou lá. Posso? Continuando aqui, Pode. então, hein? Então, vamos lá. A expansão da cultura cafeeira em direção ao oeste paulista. Então, vocês estão vendo aí, ó, que a princípio, né, no início do século XIX, o território que se cultivava o café era só esse trechinho aqui, ó, né? Esse trechinho aqui do Vale do Paraíba, né, no Rio de Janeiro, tá? E aí, depois nós tivemos essa expansão aqui, ó, para o oeste paulista, tá? Então, ó, por que houve essa expansão? Né? Foi devido ao clima e solo, a terra roxa, muito favoráveis ao plantio do café. Proprietários paulistas mais inseridos na dinâmica econômica do capitalismo. Eles eram aí republicanos e abolicionistas, trabalhavam com trabalho livre, e estavam aí mais inseridos nesse sistema, né, moderno, vamos dizer assim. Eram proprietários rurais que voltavam-se para a vida urbana. O surto industrial. Na segunda metade do século XIX, a indústria também passa a se desenvolver aqui no Brasil, né? Motivos principais. Em 1844, nós tivemos o fim do acordo das tarifas reduzidas. Então, o Brasil, o governo de Dom Pedro II, corta aí aquele benefício da Inglaterra com o Tratado de 1810, né? Onde os produtos ingleses eram mais beneficiados para entrarem no Brasil, tá? E também, em 1850, acontece a Lei Eusébio de Queiroz, que proíbe o tráfico negreiro, né? Então, portanto, o dinheiro que era investido na compra de escravos passa a ser investido nas indústrias, tá? E isso ajuda aí a nossa modernização, como eu falei para vocês, né? Realiza um surto industrial. Visconde de Mauá. Irineu Evangelista de Souza foi o grande empresário deste período. Ele investiu em companhias de bonde, navegação, iluminação urbana, casas, fundição de metalurgia, né, na área metalúrgica, estradas de ferro e na instalação de um telégrafo submarino entre o Brasil e a Europa. Mas, sem apoio do governo, o Visconde de Mauá acabou aí falindo. Política externa, ó, lembrando, o que eu estou fazendo com vocês aqui é uma fixação do assunto que nós já vimos, tá?
Política externa foi marcada por desentendimentos com a Inglaterra e por conflito com os vizinhos sul-americanos, né? A Guerra do Paraguai. Nós tivemos aí a questão Christian, que o embaixador britânico William Christian exigiu do governo brasileiro uma indenização e um pedido de desculpas pelo naufrágio de uma embarcação inglesa no litoral brasileiro. Houve aí uma corte, né, a Corte Internacional na Bélgica, que avaliou essa situação para ver se o Brasil era culpado ou não pelo esse naufrágio e acabou dando ganho de causa para o Brasil, levando a Inglaterra, então, a romper relações com o segundo reinado, com o governo Dom Pedro II, né, com o Brasil. Mas, em 1865, os ingleses desculpam-se do ocorrido e reatam relações com o nosso governo. E aí, em 1865 e 1870, houve a Guerra do Paraguai, tá? Nós vimos que a Guerra do Paraguai ocorreu devido, né, à disputa pelo controle da Bacia da Pratina, né, ou Bacia da Prata, aonde o Paraguai não tinha acesso direto com o mar, então ele queria fazer o controle dos rios, né, que cortavam o Brasil, que passavam pelo Brasil, pelo Paraguai, pelo Uruguai, pela Argentina. Vimos aí também, eu não vou ler não, tá, criança? Eu vou explicando, vou relembrando e vou passando. Vimos que a Argentina, o Brasil e o Uruguai firmaram um acordo, né, uma aliança, formando aí o Tratado da Tríplice Aliança, com o apoio da Inglaterra, e lutaram contra o Paraguai, tá? O Paraguai, né, foi derrotado, nós vimos até já esse slide, né, ele teve sua economia destruída, teve que ceder território tanto para o Brasil quanto para a Argentina. E o Brasil, né, junto com a Argentina, nós saímos vencedores, mas também saímos aí com uma grande dívida com a Inglaterra. Crise do Império. Aí agora vem a parte que eu não falei ainda com vocês, tá? Como é que teve fim o segundo reinado, né? Como acabou esse período do Brasil Império, esse período aí do Brasil Imperial? Professora, eu não estou entendendo. Império ou segundo reinado? Quando fala aí, né, crise do Império, ele está falando do fim desse período em que o Brasil se tornou império, né? Que foi da proclamação da República em 1828, com o primeiro reinado, né, com a posse de Dom Pedro I, até o segundo reinado, com a posse de Dom Pedro II, tá? Então, o período imperial, né, o período em que o Brasil é intitulado como Brasil Império, é o período, são os governos, é o período aí, né, do primeiro reinado, do período regencial e do segundo reinado, tá? Esses três períodos juntos aí, eles são intitulados como o período do Brasil Império, tá? Então, olha só. Apesar da prosperidade do Império, a estrutura socioeconômica brasileira não sofreu mudanças significativas. Isso quer dizer o quê, né? Desde quando o Brasil aí foi decretado, o primeiro reinado foi intitulado aí como Império, apesar da independência, né, nós não tivemos aí grandes mudanças, não. Nós continuamos aí com a produção monocultura, né? Nós continuamos aí com as grandes fazendas, nós continuamos aí com o trabalho escravo, tá? Então, a base da estrutura, né, a nossa base da estrutura socioeconômica não foi transformada, não mudou. O fim da monarquia foi o resultado da ruptura das relações do governo com três setores importantíssimos da sociedade. E dava a sustentação à monarquia, que dava a sustentação ao império. Foi a Igreja Católica, o Exército e a aristocracia escravista. O que quer dizer isso, gente? O Império Brasileiro, né, o governo imperial, se sustentava com o apoio de alguns setores. Ele tinha o apoio da Igreja Católica, né? A Igreja Católica tinha aí os benefícios dados pelo governo imperial, né? A Igreja Católica era a igreja, ou melhor, era a religião oficial do Império, tá? O Exército, ele fazia parte aí do poder do Império, né? Ele tinha aí seus benefícios do governo, por isso que ele apoiava esse governo. A aristocracia escravocrata, a mesma coisa. Ele tinha aí os benefícios
do governo imperial e, por isso, também dava apoio a esse governo. Então, a Igreja Católica, o Exército e a elite escravocrata apoiava o Segundo Reinado, apoiou todo esse período do Império. Por quê? Porque eles eram beneficiados por esses governos, tá? Só que cada um desses setores tiveram aí uma coisa que o desagradou e aí levou esses setores a dar as costas para o Segundo Reinado, a dar as costas ao governo de Dom Pedro II. E dessa forma aí, né, não apoiar mais o Império Brasileiro. Então, olha só, vamos lá. Vamos para a questão militar. Gente, está todo mundo me escutando? Está tudo bem até aqui? Sim, professor. Então, ó, vamos para a questão militar, tá? Quando os militares, eu vou explicar sem ler, para ficar mais tranquilo. Quando os militares foram para a Guerra do Paraguai, esses militares tiveram contatos com outros militares, né? O Exército Brasileiro teve contato com outros exércitos. E aí, os militares brasileiros começaram a perceber que a nossa tecnologia militar, o nosso armamento, né, era atrasado. Estava muito atrasado em comparação aos outros exércitos. E os militares já ficaram insatisfeitos. Além deles averiguarem isso, eles também passaram a ter contato com ideais republicanos e abolicionistas, né? Começaram a perceber que a república, né, esse novo regime, seria uma chance aí deles, os militares, estarem mais inseridos no governo e terem mais poder, tá? Então, eles começaram aí a ter essa ideia republicana. Voltaram da Guerra do Paraguai já com essa ideia republicana, já com essa ideia abolicionista, já desejando maior participação no governo, já desejando ter maior poder, tá? E, além disso tudo, o que auxiliou, né, a saída desse apoio militar para a monarquia e apoiar a república foi algumas atitudes do Dom Pedro II, né, quando ele começou aí a vetar alguns desejos militares, a vetar alguns benefícios dos militares, tá? Então, em 1877, foi criado o Clube Militar, que passou a pressionar o governo brasileiro, tá? E o primeiro presidente desse clube foi o Marechal Deodoro da Fonseca. Agora vamos para a questão religiosa. Como eu falei para vocês, a Igreja Católica era a religião oficial do Império, não podia se ter outra religião a não ser a católica. Isso significava o quê? Né? Mais benefícios para a Igreja Católica, afinal de contas, era oficial, era aí a que recebia, né, donativos dos seus membros, era a que recebia aí dinheiro para auxiliar a igreja, enfim, tá? Só que Dom Pedro II começou a ter atitudes que também desagradou a Igreja Católica, né? Ele começou a interferir, né, a vetar certas coisas dentro da igreja, tá? Além disso, o Vaticano, em 1864, proibiu as relações da igreja, entre a igreja e a maçonaria, tá? Que vem a ser aí uma seita que nasceu aí de dentro da Igreja Católica. Dom Pedro II foi contrário a essa proibição do Vaticano. Ele rejeitou essa proibição do Vaticano. E, inclusive, ele permitiu a entrada da maçonaria na sociedade, o que a Igreja Católica não gostou nem um pouco, tá? Em 72, o governo prendeu os bispos da cidade de Olinda, que estavam expulsando os maçons de diversas irmandades religiosas. Então, a igreja, por conta disso, deixou de apoiar a monarquia, deixou de apoiar o governo de Dom Pedro II, deixou de apoiar o Império, tá? Bem, aqui é o Machado fazendo referência a isso, a essa discussão entre Dom Pedro II e a igreja. Agora vamos aí para a questão abolicionista, tá? Quando foi decretado a Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico negreiro, devido à pressão inglesa, nós tivemos também uma pressão interna, tá? A classe média pressionou para poder fazer aí a abolição, intelectuais, jornalistas, militares, os cafeicultores do Oeste Paulista, tá? Os cafeicultores do Oeste Paulista, eles eram abolicionistas.
Então, houve aí a lei Eusébio de Queiroz, que proibia definitivamente o tráfico negreiro. Foi decretado a lei do ventre livre, que vocês já viram, né? Que todo negro nascido a partir dessa data, de 1871, se tornava livre, só que a gente sabe que essa lei não deu fim à escravidão, né? Em 1885, veio a lei do sexagenário, né? Os negros com mais de 60 anos também se tornavam livres. A gente sabe que essa lei também não foi lá grandes coisas, mas, né, foi criada. E, por fim, aí veio a Lei Áurea, a abolição da escravatura. Com essas leis, né, que aboliam aí gradativamente a escravidão, e foi finalizado com a Lei Áurea, com a proibição definitiva, né, do uso da escravidão, o governo brasileiro, né, o governo de Dom Pedro II, o governo imperial, ele prometeu aos grandes fazendeiros escravocratas uma indenização, tá, com o fim da escravidão. Só que o governo não fez isso, tá? O governo não indenizou. Ele fez a promessa, mas não fez o pagamento. Então, ele também perdeu o apoio aí dos grandes fazendeiros, tá? Ele perdeu o apoio aí desses fazendeiros que ficaram indignados com a falta desse pagamento da indenização. Então, ele teve mais um grupo contrário aí ao seu governo. Então, olha só, deixa eu ler esse slide. Em 1887, o exército anunciou que não perseguiria mais negros fugidos. O Estado ficava sem a máquina repressiva que garantia a escravidão. Em 1888, nós tivemos a aprovação da Lei Áurea, né, a Lei João Alfredo, que foi assinada pela princesa Isabel e deu fim à escravidão. E aí, né, tá o que eu acabei de falar, acabava a escravidão, mas os fazendeiros escravocratas do Vale do Paraíba, que eram escravistas, reclamavam mais a falta da indenização, que não aconteceu, do que a abolição da escravidão propriamente dita, tá? Por isso, os fazendeiros do Vale do Paraíba, que eram monarquistas e escravocratas, abandonaram o imperador. Bem, crianças, não teve outra coisa a não ser o caminho aí da proclamação da República. Em 1870, fundado no Rio de Janeiro o Partido Republicano. E em 1873, surgiu o Partido Republicano Paulista. Neste mesmo ano, reunidos na Convenção de Itu, os cafeicultores de São Paulo aderiram à causa republicana. A Lei Áurea abalou a monarquia, que perdeu o apoio dos latifundiários escravocratas. Os republicanos aproveitaram o momento e intensificaram a conspiração contra o segundo reinado. O comandante de prestígio Deodoro da Fonseca foi convidado a chefiar o levante contra a monarquia e, em 15 de novembro de 1889, no Rio de Janeiro, à frente de suas tropas, ele proclamou a República. A família real foi desterrada para a Europa e Deodoro assumiu o governo provisório. Desterrada, né? A família real saiu aqui do Brasil fugida, vamos dizer assim, né? Houve aí um acordo entre Dom Pedro II e os militares. A proclamação da República ocorreu sem a participação popular. Esse acordo que houve entre o Exército e o Dom Pedro II foi um acordo que não envolveu o povo, tá? Foi um acordo aí feito pelas elites. Ou Dom Pedro II abandonava aí o Império, né? Deixava ele sob o comando dos militares a implantação da República, ou então ele ia sofrer as consequências. Então, Dom Pedro II fez o quê? Fez o último baile da monarquia, aqui na Ilha Fiscal, quando a gente passa na ponte Litoral, a gente vê, né, aquela ilhazinha ali, a Ilha Fiscal. Ali aconteceu o último baile da monarquia, e logo assim, né, que o baile acabou, ou antes mesmo dele acabar, Dom Pedro II se retirou com a sua família, tá? E aí nós tivemos o fim do segundo reinado e a implantação da República no Brasil, tá? Vou falar mais a respeito disso na nossa próxima aula, né? Dessa retirada de apoio do segundo reinado, que culminou aí no fim desse nosso regime monarquista, tá? Deu para entender um pouquinho? Fala aí para mim, alguma dúvida? Então, olha só, para sustentar, né, o Brasil imperial, né, para ter o sustento, certo? Então, tá bom. Para ter o sustento aí da monarquia, porque império, o que foi o nosso império? Né? O que foi o período do império no Brasil?
foi um momento que nós tivemos aí o governo, né, centralizado na mão de um... vou botar aqui o link para vocês. Foi um momento que a gente teve centralizado o nosso governo na mão de uma pessoa, o imperador, tá? Então, isso que foi o período imperial. Nada mais vem a ser do que o período quê? Monarquista, né? Nós tivemos aí uma monarquia. O império foi isso. Uma pessoa no governo, centralizando todo o poder em suas mãos, tá? Então, o que dava força a essa forma, a esse regime político, era o apoio desses setores da sociedade. A igreja apoiava a monarquia, os cafeicultores apoiavam a monarquia, os militares apoiavam a monarquia, a elite apoiava a monarquia. Quando esses setores da sociedade passaram a se sentir prejudicados de alguma forma, eles começaram o quê? Tirar esse apoio ao imperador. O que acabou levando aí ao final do Brasil imperial, ao final aí desse período monárquico brasileiro. Vou botar aqui para vocês o slide, tá? Ó, eu vou colocar duas coisas para vocês. Aquele telecurso que eu passei na primeira aula sobre a imigração, tá? No Brasil. E vou colocar também esse slide que eu acabei de passar para vocês. Mas semana que vem, eu volto nesse assunto e vou apresentar para vocês também um vídeo aula falando sobre o final do Segundo Reinado de novo, tá? Então, ó, eu expliquei agora com o slide, aí na semana que vem eu vou explicar com o vídeo aula, para poder explicar e fixar, né? Para vocês poderem aí ter isso na mente de novo, tá? Então, ó, tá aqui bonitinho, ó, esse slide que eu acabei de apresentar, tá todo aqui fazendo a revisão. E semana que vem, que no caso feriado na outra, né, no nosso próximo encontro, eu vou fazer a revisão de tudo que a gente trabalhou no módulo 3. Fala, quem quer falar? Para a gente fechar, eu vou colocar aqui uma atividade para vocês realizarem de uma paginazinha só, tá? É um complete. É o livro, página 357. É um negocinho pequenininho, bem sintetizado. É só para lembrar aí alguns pontos, tá? Então, ó, livro, página 357, tá bom? Crianças, é só... Professora. Oi, amor. O trabalho do livro desta classe é para gente explicar a imagem que a gente mostrou? O que a gente deduziu? Isso, vocês vão me explicar a imagem que vocês vão me mostrar no dia 29. Essa imagem, ela pode falar, ela pode representar todo o livro, ou ela pode representar uma coisa do livro que você tenha gostado, tá? Pode deixar que, como eu estou lá no grupo de vocês agora, eu falo lá de novo. Qualquer dúvida, eu falo lá de novo, explico lá direitinho para vocês outra vez, tá bom? Porque aí vocês tiram dúvida, a gente questiona, a gente resolve lá direitinho, para não ficar nenhuma dúvida. Lembrando, é para o dia 29 de setembro só, tá? Então é só, meus amores. Até semana que vem.